sejam bem-vindos. Eu sou a professora Pamela e nesta videoaula do curso de Educação à Distância de Licenciatura em Letras pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, nós abordaremos o movimento literário do Barroco brasileiro. O Barroco designa o conjunto de manifestações artísticas, literatura, pintura, arquitetura, música, produzidas desde o final do século XVI até inícios do século XVIII, e que representaram uma sensível transformação do conceito renascentista de arte. Segundo Afrânio Coutinho, no livro Introdução à Literatura no Brasil, a ideologia barroca foi fornecida pela Contra-Reforma e pelo Concílio de Trento. Aqui se deve o colorido peculiar da época, em arte, pensamento, religião, concepções sociais e políticas. Se encararmos a Renascença como um movimento de rebelião na arte, filosofia, ciências, literatura, contra os ideais da civilização medieval, ao lado de uma revalorização da antiguidade clássica, não somente quanto às suas formas de arte, mas também no que concerne à sua filosofia racionalista e sua concepção pagã e humanista do mundo, que instalou o antropocentrismo moderno, podemos compreender o Barroco como uma contra-reação a essas tendências, sob a direção da Contra-Reforma Católica, numa tentativa de reencontrar o fio perdido da tradição cristã, procurando exprimi-la sob novos moldes intelectuais e artísticos. Podemos inferir a partir desta afirmação a dualidade e o conflito do homem seiscentista. Um homem que ao mesmo tempo está sob influência do paganismo renascentista e da religiosidade medieval recuperada pela Contra-Reforma Católica. É a fé em oposição à razão, o antropocentrismo renascentista em oposição ao teocentrismo do Barroco. É a matéria em oposição ao espírito, o efêmero, passageiro, em oposição ao eterno. É a vida terrena versus a vida celestial, vida versus morte, pecado versus perdão. Na arte, nós veremos esse dualismo presente no jogo de contrastes entre claro e escuro, luz e sombra. Vocês se lembram da escultura em mármore de Davi, construída por Michelangelo, em que nós tínhamos a presença da perfeição estética, da pureza das formas? Pois bem, olhem agora as manifestações artísticas do Barroco. À sua esquerda, nós temos uma pintura de Caravaggio, intitulada A Ceia em Emaús. Caravaggio é considerado um dos artistas que definiram a estética da arte barroca. Nesta tela, o pintor retoma uma passagem bíblica em que Cristo, após a morte, reaparece a 2 discípulos e com eles ceia no povoado de Emaús. Segundo o crítico Lionello Venturi, Caravaggio estabelece uma nova relação entre as figuras e o espaço em que aparecem. Ao mesmo tempo, explora ao máximo os volumes, as cores, a luminosidade, delimitando as formas por meio de violentos contrastes de luz e sombra, valorizando alguns detalhes e escondendo outros. À sua direita, nós temos a fachada de uma das entradas da Ordem Terceira de São Francisco, em Salvador, na Bahia. E ela representa a ostentação e o rebuscamento típicos da arte barroca. O altar da igreja é um exemplo do detalhamento, da valorização das minúcias, aliado ao ideal estético da igreja toda de ouro, surgido em Lisboa e possível na colônia, graças à abundância do ouro. Agora vamos falar um pouquinho do contexto histórico brasileiro. Como nós dissemos, estamos vivendo o período da Contra-Reforma, que é a preocupação da igreja em resgatar valores medievais, teocêntricos. É uma reação ao avanço do protestantismo, do
calvinismo e do luteranismo. O Papa Paulo III organiza o Concílio de Trento. E nós temos o retorno da Inquisição. Qual que é o objetivo da Inquisição? Prender, punir os que não seguiam a fé católica. Na colônia, a arte barroca é um instrumento de conversão da população local para o cristianismo. E nós temos que lembrar que nessa época não há uma separação entre religião e política. Assim, fazer literatura no século XVI e XVII está indissociável do corpo teológico e monárquico. Nós estamos vivendo o ciclo da cana-de-açúcar, o primeiro grande ciclo econômico brasileiro, na primeira capital brasileira, a Bahia, que é o nosso centro econômico. Como nós dissemos, essa tentativa de retorno ao teocentrismo vai levar a um conflito, uma perturbação desse homem barroco. Assim, esse estado de tensão, desequilíbrio, do qual se tentou evadir pelo culto exagerado da forma, produziu textos extremamente torneados e sobrecarregando a poesia de figuras de linguagem, como a metáfora, a antítese, a hipérbole e a alegoria. Então, a linguagem ela vai ser marcada pela antítese, que vai refletir a contradição desse homem, revela o contraste que o escritor vê em quase tudo. Então, as antíteses comuns, assim como na pintura eu havia falado, claro, escuro, vida, morte, tristeza, alegria. Outra figura de linguagem é o paradoxo. Ele corresponde à união de duas ideias contrárias, num só pensamento. Opõe-se ao racionalismo da arte renascentista. E nós temos muito a presença de inversões sintáticas, a chamada hipérbole. Por exemplo, temos um trecho de Gregório de Matos. É vaidade, Fábio, nesta vida rosa, sendo que a ordem direta da frase deveria ser: Fábio, nesta vida, a vaidade é rosa. Se os temas que nós vamos ter, o tema religioso, como nós podemos ver, esse período vai tentar trazer Deus como centro de tudo. Outra coisa, a efemeridade da vida. Tudo é transitório, a vida passa. Então, nós vamos ter questionamentos filosóficos sobre a efemeridade da vida. Ao mesmo tempo, uma angústia. Essa efemeridade da vida leva a uma angústia e a uma preocupação com a morte. Nós temos também a presença do cultismo e do conceptismo. O cultismo está ligado à escolha e o jogo de palavras, ao formalismo. Vai deixar o texto mais complexo. É uma preocupação com as sensações que as palavras vão despertar no leitor, enquanto que o conceptismo está ligado ao jogo de ideias e vai aparecer com mais frequência em textos argumentativos, como sermões. No conceptismo, a linguagem conotativa vai ao seu ápice. E é interessante nós ressaltarmos que o barroco foi considerado a arte do exagero, pelo uso das figuras de linguagem, do cultismo, do conceptismo também. Todo esse rebuscamento que aflora na arte é reflexo do dilema que atormenta o homem. A arte então resume uma tendência sensorial ligada ao mundo físico, ao mundo das percepções. Daí o apelo às figuras, ao vocabulário rico, aos jogos sonoros. Na pintura, a profusão de linhas, planos, cores, o jogo de claro e escuro, do alto e baixo, a busca do detalhe, da valorização do ornamento, que resulta num exagerado rebuscamento formal. Vocês também podem ouvir o termo discurso engenhoso. Segundo Saraiva, trata-se de um discurso que interessa menos a representação do real do que a arte criada pelo puro engenho. Entendendo o engenho aqui como a habilidade, a sutileza, a argúcia na escrita.
Temos vários escritores nesse período, mas para essa aula nós destacaremos o Gregório de Matos Guerra e Padre Antônio Vieira. Gregório de Matos Guerra, ele recebeu a alcunha de Boca do Inferno. E ele tem 3 produções diferenciadas. A primeira é a chamada Lírico Amorosa e vai estar ligada ao enaltecimento, ao elogio a alguém. Vejamos o trecho desse poema que vocês podem encontrar na apostila do curso. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformara? Bom, como nós podemos ver, nós temos a comparação da moça, Angélica, com a figura do anjo, uma figura celestial. A imagem também de Dona Ângela, como a imagem da flor, do passageiro, o efêmero, que é a flor murcha, e do anjo ligado ao espiritual. Basicamente, essa vertente do Gregório, ela vai se destinar à elevação e ao enaltecimento daqueles que merecem ser enaltecidos, ser louvados. A segunda face do Gregório é a face religiosa. E essa face, ela está diretamente ligada a um pedido de perdão. Então, nós sempre teremos a imagem de um homem que pede perdão pelos seus pecados. Além disso, nós também podemos encontrar poesia religiosa como elevação de Jesus, figuras e passagens bíblicas. Nós temos o trechinho desse poema, a Jesus Cristo, nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque pecado, da vossa clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar, mais empenhado. Ou seja, Senhor, quanto mais eu erro, mais você me defende, mais você me perdoa. É até uma ironia. Ele sabe que ele é humano, que vai errar e que Deus vai continuar perdoando. Como nós podemos ver aqui, olha, considerai, Deus meu, e perdoar-se falo inconsideravelmente. Considerai a quem tirais as terras do Brasil e a quem as dais. Tirais essas terras aos portugueses, a quem nos princípios as destes. E bastava dizer a quem as dais, para periguar o crédito de vosso nome, que não podem dar nome de liberal mercês com arrependimento. Para que nos disse São Paulo, que vós, Senhor, quando dais, não vos arrependeis. Ou seja, pessoal, se o Senhor deu as terras a Portugal, com Portugal elas devem ficar. Outro sermão bastante conhecido, o Sermão da Sexagésima, ele é dividido em 10 partes e é conhecido por tratar da arte de pregar. Nele, Padre Vieira condena aqueles que apenas pregam a palavra de Deus de maneira vazia. Para Vieira, a palavra de Deus era como uma semente que deveria ser semeada pelo pregador. Por fim, o padre chega à conclusão de que se a palavra de Deus não dá frutos no plano terreno, a culpa é única e exclusivamente dos pregadores que não cumprem direito sua função. Ele vai criticar o cultismo, o jogo com as palavras. Olha só, as palavras são estrelas, os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. O pregar há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Uma crítica aí ao cultismo. Assim nós terminamos o período barroco. Esse quadro é um resumão do período barroco no Brasil. O seu início é marcado pela publicação de Prosopopeia, poema épico de Bento Teixeira. Contexto histórico,
as invasões holandesas no Brasil principalmente, tá? Características: frequência das antíteses e paradoxos, fugacidade do tempo e incerteza da vida. Rebuscamento, virtuosismo, ornamentação exagerada, jogo sutil de palavras e ideias, nós temos aí o cultismo e o conceptismo, ousadia de metáforas e associações. Destacam-se Gregório de Matos e Padre Antônio Vieira. Sim, até mais. Vejo vocês no Arcadismo.